Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês a avaliação de nuvem 2 da FATEC de Itapira. O desafio proposto pelo professor seria fazer a implementação deste serviço dentro da infraestrutura da AWS. Vou explicar um pouco como o serviço está funcionando. Basicamente, o usuário registra o seu voto por meio de uma aplicação Python que registra pelo método HTTP POST o voto dentro do Redis, que é um banco de dados em cache. O worker, que foi feito em .NET, ele orquestra o Redis com o Postgres, o banco de dados. Então ele registra esse voto dentro do Postgres. E a gente consegue visualizar o resultado por uma aplicação feita em Node que acessa o banco para visualizar esse resultado. Vou comentar um pouco agora sobre o fluxo da aplicação dentro da AWS. Então, basicamente, o usuário vai acessar a internet, que acessa o Application Load Balancer, onde está redistribuindo os serviços de Volt e Result. Dentro do nosso ECS, onde é o coração da aplicação, que está sendo gerenciado os arquivos, os serviços Docker, com as definições de tarefa. Para chegar até o ECS, a gente usou o Cloud9, que é a IDE da AWS, fez o build e o push das imagens Docker para o ECR, que é o repositório de imagens Docker da própria AWS. Com essas imagens disponibilizadas, a gente consegue colocar elas dentro do ECS e disponibilizar o IP público. Aí que entra o Application Load Balancer. Para conseguir gerenciar essas portas de diferentes microserviços, a gente precisa que os dois apontem para a mesma rota. Então, o Application Load Balancer faz todo esse mapeamento para a gente. A gente utilizou o CloudWatch da AWS para verificar os logs da aplicação. Então, toda vez que um serviço da ECS era colocado, feito deploy, a gente analisava esses logs pelo CloudWatch. Como foi dito anteriormente, o serviço de Volt ele é uma aplicação Python que aponta para o Redis. E o serviço de Result ele aponta diretamente para o Postgres para visualizar esses resultados. E o worker é quem faz a orquestração de todo esse fluxo. Utilizamos também o Network Load Balancer, que basicamente ele faz a mesma coisa que o Application Load Balancer, mas para os serviços de dados. Então, ele consegue liberar para a gente a porta 5432 do Postgres e a porta 6379 do Redis, para assim a gente conseguir fazer essa orquestração dos dados, fazendo esse fluxo, transitando entre os bancos. Bom, agora mostrando um pouco de forma prática, vamos começar por onde tudo começa. Aqui podemos ver os Load Balancer, o Network e o Application Load Balancer. Mas vamos começar pelos grupos de segurança, que é a parte mais importante para toda essa aplicação funcionar. Primeiramente, a gente criou um grupo de segurança para os load balancers. Então, nas regras de entrada, a gente está liberando a porta TCP 433 e a porta TCP 80, regras de saída para todo o tráfego. E a gente fez um grupo de segurança para as tarefas. Então, a gente tem a porta nas regras de saída, a 6379, que é a do Redis, e de entrada, a gente tem a porta 5432, que é do Postgres, e a porta 80, onde está rodando os serviços da aplicação. Também foi criado um grupo de segurança exclusivo para o Redis, que ele faz a regra de saída do Redis na 6379. Ok, vamos lá. Agora, dentro do EC2, a gente acessa os load balancers. Vou mostrar primeiro o network. O network, a gente pode ver que ele está usando a porta TCP do Postgres e a do Redis, usando os target groups para fazer todo esse gerenciamento e todo esse mapeamento de rede, garantindo a funcionalidade dos dois bancos de dados. Podemos ver o tráfego funcionando das portas, que redireciona para os IPs. Agora, vamos ver o Application Load Balancer, que ele faz basicamente a mesma coisa que o network,
mas aqui a gente está liberando os receptores para a porta 80. Então, todo o tráfego HTTP para a porta 80, a gente encaminha para os grupos de destino, que são os target groups. Então, a gente tem o target group do result e do volt. Podemos ver aqui o monitoramento também. Ele encaminha para os dois grupos, para os dois IPs diferentes, mas para a mesma porta. Bom, eu acho que aqui no EC2 é isso, basicamente. Agora vamos ver um pouco dos repositórios privados, que é o ECR. Basicamente, a gente disponibiliza as imagens Docker dentro do ECR para não precisar utilizar o Docker Hub. Garante muito mais segurança para a nossa aplicação. Bom, vamos partir para o ECS. Aqui a gente tem o nosso cluster, onde está gerenciado todas as tarefas e serviços utilizando as imagens Docker. Vamos começar pelas tarefas. A gente consegue visualizar a tarefa do Postgres e a do Redis, que basicamente estamos usando a imagem do Docker Hub, não precisando construir essa imagem Docker. Então a gente acessa o Docker Hub por aqui e ele já baixa automaticamente, faz todo o gerenciamento da imagem Docker. Aqui são as variáveis de ambiente para conectar no banco de dados e a porta do próprio Postgres. O Redis está com a mesma configuração. Agora eu vou mostrar um pouco das tarefas de cada serviço. Bom, o result, basicamente, a gente está utilizando a imagem do ECR que a gente criou, as portas 80. E aqui o interessante é que a gente está acessando o Postgres e o Postgres Host, a gente está acessando o link do Load Balancer, como a gente pode visualizar aqui. Esse aqui é o link do nosso Network Load Balancer. Então, aqui a gente vê a utilização do Load Balancer dentro dos bancos de dados. Do Volt, vamos ver. A gente está usando a imagem também do ECR, as portas, e usando o Redis Roast, aqui, que é a variável de ambiente. Bacana. E agora o Worker, a gente faz a mesma coisa, só que conectando os dois, fazendo essa orquestração entre o Postgres e o REST e o Redis. Bom, nas definições de tarefa é isso. Agora eu vou mostrar um pouco dos serviços funcionando dentro do cluster. Aqui a gente tem todos os serviços que estão rodando, utilizando as definições de tarefa. Então, basicamente, a gente define uma tarefa, tarefas em execução, e essa tarefa é executada dentro desse serviço. Aqui temos a do Postgres, a do Redis, conseguimos ver os logs dessa tarefa funcionando. E aqui foi onde eu comentei que eu tive um pouco de dificuldade até conseguir fazer todo o deployment do serviço. Por exemplo, no Volt, eu precisei acessar aqui, e nos grupos de segurança que eu comentei anteriormente, eu precisei criar um grupo separado para o Redis, para liberar essa porta de saída, e utilizar também o do Vaulting App. Então foi basicamente isso. Foi uma dificuldade, e o que me ajudou a conseguir finalizar esse desafio foi justamente o CloudWatch, que com ele a gente consegue ver os grupos de logs. Então, se a gente acessa aqui o Vault, por exemplo, a gente consegue ver todos os logs e todas as tarefas que estão sendo disponibilizadas. Então, aqui são todos os gets que estão sendo feitos agora, que está funcionando, né? E, por exemplo, aqui dentro do Postgres, a gente consegue ver que o Postgres está funcionando corretamente. Então, o CloudWatch foi um facilitador para mim conseguir entender o que estava quebrando, e usando o Gemini como copiloto, eu consegui debugar toda essa aplicação para conseguir chegar até o resultado funcional. Então, essas análises de logs dentro do CloudWatch foi indispensável. Foi o que ajudou eu conseguir entender o que estava quebrando, e aí que eu cheguei até o código-fonte e verifiquei que as variáveis de ambiente estavam sendo passadas hard-coded. Então foi necessário refatorar o código-fonte para aceitar as novas variáveis, usando variáveis de ambiente, garantindo essa conexão com a infraestrutura da AWS. Então aqui a gente tem o worker, foi necessário refatorar, passando as variáveis do Postgres.
o result em Node, a mesma coisa, e o aplicativo Python passando a variável de ambiente do Redis. Agora, nada menos importante, o aplicativo funcionando. Ele foi um pouco dificultoso fazer funcionar da 200 o OK em todos, então ele está quebrando ainda, mas a gente já pode ver que ele está funcionando dentro do IP do EC2 aqui. Então, basicamente, aqui é a tela principal. Aqui a gente pode ver que retornou 200 em tudo. Aqui é o link do nosso load balancer. A gente vai votar. E aí ele já registrou o nosso voto. A gente pode ver que deu 200 no post da requisição. Aqui. Então, com isso, a gente garante que toda a aplicação esteja funcional dentro da infraestrutura da AWS. E, diante dessas dificuldades, houve muitos aprendizados. Então, caso você que esteja assistindo tenha experiência com a AWS e queira me dar sugestões, dicas ou melhorias, estou totalmente aberto, porque todo esse mapeamento que eu fui montando me parecia o mais lógico. E como eu estou usando um lab role, não estou usando a AWS full, eu tive muitas limitações para conseguir fazer isso funcionar. Então, normalmente eu nem precisaria ter usado um network balance, eu poderia ter usado um cloud map, que ele já me faria toda essa orquestração. Mas como eu estou usando o lab role, está limitado. Obrigado por ter assistido até aqui.